Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, né, pessoalmente, eu sou a professora Eveline, da Unifal, né, da Faculdade de Nutrição, e eu e a professora Gislaine estaremos com vocês nesse mês de março, ministrando a disciplina Gestão da Qualidade em Alimentos, Bebidas e Refeições. Então, é uma disciplina de extrema importância dentro da área, dentro da indústria de alimentos, porque nós abordamos a questão do gerenciamento dessa qualidade. E aí, dentro desse gerenciamento da qualidade, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas da qualidade, né? A gente vai falar hoje especificamente sobre o 5S e o PDCA, que vocês vão poder conhecer um pouco melhor. Vamos trabalhar também com a questão do APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, e também trabalharemos com vocês sobre as normas ISO, tá? Então, serei eu e a professora Gislaine. Hoje eu vou começar, né, apresentando esse primeiro tópico para vocês, né, que seriam as ferramentas da qualidade. A gente vai trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu espero que seja uma aula dinâmica, proveitosa, que vocês possam se sentir à vontade, e eu fico também aberta depois, se vocês quiserem encaminhar alguma mensagem, né, para esclarecimento de alguma dúvida. Então, a gente vai estar à disposição de vocês para isso. Então, hoje a gente vai começar, né, com essa disciplina, e eu vou começar a fazer a apresentação. Então, hoje, né, a gente vai começar, então, né, eu abordei dentro dessa parte inicial da disciplina de gestão da qualidade na produção de alimentos, bebidas e refeições. A gente vai trabalhar um pouquinho com a questão das ferramentas da qualidade. Mas antes da gente começar a falar sobre essas ferramentas da qualidade, a gente tem que abordar um pouquinho sobre o conceito de qualidade, né? A qualidade, quando você pensa na palavra qualidade, é um conceito antigo, né? A qualidade, quando você pega os tempos mais antigos, né? Ela estava inserida, né, numa era que a gente poderia chamar da era da inspeção, em que você identificava defeitos de fabricação de um determinado produto. Então, era simplesmente você inspecionar o produto e identificar se aquele produto tinha um defeito ou não de fabricação. Logo depois dessa era da inspeção, também teve uma era aí que foi da era que eles chamam de controle estatístico. Então, esse controle é aplicado em uma amostra. Hoje a gente conhece como lote, né? Quando você tem lotes de produto. E, a partir de cálculos estatísticos, a inspeção de uma amostra ou de uma amostragem verificava, né, que não era suficiente para você ter o controle de processo. Então, você simplesmente inspecionar, né, uma amostragem não era suficiente. Então, como é que eu vou fazer isso, né, para eu conseguir controlar os processos? Porque uma coisa é você identificar o defeito quando o produto está lá no fim, ele já está produzido, ele já está pronto. Você simplesmente inspecionar um produto, isso não é necessariamente qualidade. Então, o ideal é que você consiga controlar os processos, né, que geraram o produto, controlar as falhas da produção desse produto, porque senão, vocês pensam, né, uma empresa, uma indústria de alimentos, ela descobrir esse defeito só no final da cadeia produtiva. Isso não é ideal, não é algo que a indústria quer. Então, a indústria quer que a qualidade ela comece desde o início da fabricação. E às vezes você consegue identificar alguma falha no processo no início da produção. Aí você para imediatamente essa produção para poder você conseguir, né, chegar com o produto final bem acabado, de qualidade, sem que você perca tempo e também recursos financeiros. Então, a partir daí surgiu, então, o que a gente chamaria de qualidade total, né?
a ênfase na qualidade total, a ênfase no cliente. Então, quando surgiu essa nomenclatura de qualidade total, é exatamente de uma forma que você conseguisse satisfazer todas as necessidades e as expectativas do cliente. Tá? Então, são feitos esforços para satisfazer essas necessidades. Então, a gente tem que conhecer muito bem o cliente. O que o cliente quer? Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante dentro do que a gente fala, aborda de qualidade. E aí, nós temos, né, dentro do conceito de qualidade, nós temos conceitos também, que seriam dois tipos de conceito. O que é gestão da qualidade e o que é controle da qualidade. Gestão da qualidade, eu vou pegar, primeiramente, assim, antes da gente falar especificamente o que é só a título de exemplo, talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Né? As normas ISO, elas são exemplos de gestão da qualidade. Por quê? Porque na gestão da qualidade você vai propor, né, princípios, requisitos que sejam necessários para você alcançar essa qualidade. Então, é de uma forma que você vai gerenciar isso aí, você vai propor esses princípios, esses requisitos para alcançar essa qualidade. Então, as diretrizes da gestão da qualidade, elas são voltadas para eficiência e para eficácia no processo de organização. Tá? E tudo isso leva, né, à melhoria do desempenho da organização e a satisfação do cliente. Então, isso seria, a gente chamaria, então, de gestão da qualidade. Já o controle de qualidade é outro tipo de conceito, né, é um conceito diferenciado, que esse controle de qualidade, ela tem o objetivo de proporcionar a operacionalização dos princípios e diretrizes definidos pela gestão da qualidade. Então, o controle da qualidade é a forma como você vai operacionalizar os princípios e as diretrizes que foram definidos pela gestão da qualidade. Então, esse modelo de controle de qualidade, ele é voltado para controle de processos, tá? E aí, nesse caso aí, né, nessa linha, o foco é a voz do cliente, a satisfação das necessidades, das expectativas do cliente, das pessoas. O principal objetivo é garantir a qualidade do produto para o cliente. Vocês podem ver que tanto o controle da qualidade quanto a gestão da qualidade, o foco realmente é o cliente, é o garantir um produto de qualidade para o cliente. Só que, né, as nomenclaturas, às vezes, elas se esbarram, mas uma complementa a outra. Então, quando a gente fala controlar a qualidade, é quando eu vou operacionalizar esses princípios, essas diretrizes que já estão definidos pela gestão da qualidade. Tá? E aí, a gente entraria também com, né, pensando aí dentro desses dois conceitos, a gente tem que pensar o seguinte: a gestão da qualidade ela é uma entrega de confiabilidade e zero defeito, tá? É isso que você tem que garantir, né? Vai determinar os fundamentos e os parâmetros que eu vou utilizar na organização. Então, a gestão da qualidade trabalha com isso, tá? É isso que eu pretendo. O controle da qualidade é uma forma de eu garantir a qualidade do produto ou do serviço para o cliente. Eu tenho que garantir. Eu estou controlando, eu tenho que garantir. Então, seriam os métodos, né, e a definição de ferramentas que eu consigo alcançar a qualidade vislumbrada no processo de planejamento e mudança organizacional. Então, no controle de qualidade, eu acabo trabalhando muito com métodos e com ferramentas que eu consiga alcançar essa qualidade. Então, de que forma, né? É isso que a gente vai trabalhar, então. Tá? E aí, no controle da qualidade, né, é uma execução do método, você vai executar o método e usar as ferramentas que você consiga, né, alcançar os fundamentos propostos pela gestão da qualidade, como eu falei. Então, eu vou executar o método, eu vou usar as ferramentas que sejam ideais para eu alcançar esses fundamentos da gestão da qualidade. E aí, no controle da qualidade, eu tenho 3 pilares. Né? Um pilar seria o planejamento da qualidade,
Outro pilar seria a manutenção dessa qualidade. E o terceiro pilar seria a melhoria da qualidade desejada para o cliente. Então, eu tenho que trabalhar dessas três maneiras: planejar, manter e melhorar. Né? No planejamento, eu vou pensar em ações e as estratégias que eu vou executar. Na manutenção, eu vou pensar no cumprimento dos padrões estabelecidos nesse processo de planejamento. Então, eu vou atuar nas causas dos desvios dos padrões. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que cumprir esses padrões estabelecidos. E aí, eu tenho que atuar nas causas dos desvios. Então, eu tenho desvio, eu tenho que atuar ali. Então, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, que é o caso do PDCA, tá? Que vocês vão conseguir entender que essa ferramenta, né, é uma ferramenta de melhoria contínua dos processos. E o terceiro pilar, como a gente já falou, que a melhoria dessa qualidade é eu identificar o problema e atuar nas suas causas, mas solucionando esses problemas. Então, eu tenho que identificar, atuar nas causas e solucionar esses problemas, tá? E aí, quando a gente junta, né, a gestão da qualidade com o controle de qualidade, eu tenho um cenário um pouco diferente, né? Eu tenho um cenário, na verdade, de junção, e que a gestão da qualidade vai determinar os fundamentos e os parâmetros a serem utilizados na hora de eu organizar. Aí eu determinei isso. E o controle da qualidade, eu já venho com o método e as ferramentas para eu alcançar essa qualidade, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de pensar nessa questão. E aí, voltando, então, né, para o que a gente vai falar basicamente hoje, dando início na nossa disciplina também, a gente vai trabalhar um pouquinho com as ferramentas da qualidade. Né? São inúmeras as ferramentas, né? Nós temos ferramenta Brainstorm, 4Q1POC, diagrama de causa e efeito, fluxograma, gráfico de Pareto, lista de verificação, matriz de preferência. A gente tem vários tipos de ferramentas. Nós não vamos abordar uma a uma, né? A gente vai pegar as ferramentas mais importantes, porque dentro da nossa disciplina, a carga horária é uma carga horária relativamente baixa, e a gente quer que vocês, né, nutricionistas que já viram isso, que vocês reforcem esse conhecimento, e outros profissionais, né, de outras áreas, aí, engenheiros de alimentos, veterinários, que às vezes nunca ouviram falar, que vocês conheçam algumas ferramentas que vão auxiliar provavelmente profissionalmente, pode ajudar vocês profissionalmente quando a gente pensa na gestão da qualidade e no controle da qualidade dentro do produto que você está preparando, tá? Então, primeiramente, a gente tem que pensar qual é a finalidade dessas ferramentas. Então, essas ferramentas da qualidade, elas são utilizadas para auxiliar no monitoramento, na manutenção ou na correção do processo de produção. Então, pensa bem, eu tenho que tudo isso, essas ferramentas que a gente vai utilizar, ela tem essa finalidade, o foco é esse. Eu auxilio no monitoramento, auxilio na manutenção e auxilio na correção do processo de produção, de forma que eu consiga minimizar os problemas e maximizar a eficiência, tá? Então, essa é a finalidade das ferramentas da qualidade. Então, dentre as ferramentas da qualidade, a gente tem que pensar o que nós queremos, tá? A indústria quer. Então, quando a gente, né, dentro da disciplina, que é gestão da qualidade, a produção de alimentos, né, de bebidas, de refeições, de uma forma geral, aí, quando a gente pensa na questão da indústria de alimentos, essas ferramentas da qualidade, elas vão ter um objetivo, né, que seria, primeiro, redução contínua de gastos, reduzir gastos, né, evitar gastos supérfluos, otimizar custo de produção, reduzir desperdício, melhorar a competitividade. E essas ferramentas da qualidade, elas podem ser aplicadas a qualquer processo produtivo. Tá? Então, eu coloco aqui, inclusive, o alimentar. Não apenas, né? Eu falo assim, não apenas o alimentar, como a gente vai trabalhar aqui hoje,
né? Porque a gente tem essas ferramentas da qualidade inseridas em vários outros campos dentro das indústrias, tá? E aí, a primeira ferramenta que a gente vai trabalhar seria a ferramenta que a gente chamaria de 5S, tá? A ferramenta 5S é uma ferramenta de origem japonesa. Então, o 5S seria, né, Seiri, Seito, Seizo, Seiketsu e Shitsuku. São ferramentas que a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho para vocês de cada uma delas, e a gente fala 5S porque né, o significado de cada palavra dessa, então seria 5S, seria ordenação, limpeza, padronização, disciplina e utilização. Depois que a gente chama de 5S, ou 5 sensos. É o senso de ordenação, cada coisa em seu lugar para ser fácil encontrá-las. Né? O senso de limpeza, limpar, evitar sujar. Senso de padronização, que tornar das práticas saudáveis um hábito. O senso de disciplina, manter os procedimentos estabelecidos, e o senso de utilização, separar o útil e descartar o inútil. Então, a gente vai falar um pouquinho, então, dessa primeira ferramenta, que seriam os 5 sensos. Esses sensos, eles podem ser aplicados em diversos tipos de empresas, diversos tipos de órgãos, né? São sensos que a gente deveria, inclusive, aplicar em casa também, né? Organizando as nossas coisas, seja, né, coisas pessoais, roupas, livros e etc. Né? É extremamente interessante porque a gente sempre fala de aplicar os 5S, isso é muito bom, porque você pode aplicar em vários tipos, eu falo de empresas e órgãos, mas você aplica dentro da área de alimentos, você aplica, né, dentro do seu escritório. Isso ajuda, né, a melhorar o ambiente, melhora as condições de trabalho, melhora as condições de saúde e de higiene. Então, quando a gente pensa nisso, não é simplesmente você melhorar a empresa ou o produto final, nem nada. Você tem que pensar também em você. Isso pode melhorar o seu ambiente de trabalho, em todos os pontos de vista, né? Quando a gente fala melhorar a condição de trabalho, também condição de saúde, também condição de higiene. E isso vai ajudar a proporcionar você ter uma eficiência, uma qualidade daquilo que você está fazendo, tá? E aí, você melhora o ambiente de trabalho, você melhora a moral dos funcionários, né? Você pode evitar acidentes, você pode ter espírito de cooperação, fazer juntos, melhorar a produtividade, apontar coisas erradas apenas olhando, reduzir custos, tá? Isso aí é extremamente importante, tá? E aí, dentre os objetivos desse programa dos 5S, ou 5 censos, seria, primeiramente, combater eventuais perdas e desperdícios nas empresas e nas indústrias. Né? Então, a primeira coisa é você focar nessa questão do combate de perdas e desperdícios. Segundo, reeducar a população e o pessoal envolvido diretamente com o método para aprimorar e manter o sistema de qualidade na produção. Então, é uma coisa muito importante porque você consegue educar as pessoas, né? Para você conseguir aprimorar e manter o sistema de qualidade nessa produção, tá? E aí, a gente tem que pensar também, dentro desses objetivos, que é muito importante que ocorra uma alteração do comportamento pessoal, das atitudes pessoais, né? O comportamento pessoal de todos os funcionários envolvidos, isso aí é um dos objetivos, você ter essa alteração. E ter uma conscientização também de todos os participantes sobre os conceitos, de como devem ser usados, que é fundamental para a implantação do programa. Então, quando a gente fala de aplicação do 5S dentro de uma empresa, não pode ser só eu, ou você, ou outra pessoa. Tem que ser o grupo inteiro, tá? Porque o grupo inteiro tem que se conscientizar disso
E isso é fundamental para a implantação do programa. Por isso que a gente sempre fala, fazer juntos, né? Que a gente colocou aqui, ó. O fazer juntos é extremamente importante dentro dessa questão, tá? E aí, a essência desse 5S, né, como a gente diria sobre essa ferramenta, é mudar atitudes, né? É mudar os pensamentos, é mudar o comportamento das pessoas. Então, a gente precisa conscientizar essas pessoas dessas mudanças de atitude, dessas mudanças de pensamento e essas mudanças de comportamento pessoal. Quem trabalha aí dentro nas indústrias de alimentos, dentro de unidades de alimentação, né, a gente trabalha com muitas pessoas e muitas vezes a gente acaba fazendo muitos treinamentos, né? Treinamentos às vezes voltados até para essa questão, né? Treinar para as pessoas mudarem o pensamento, para elas conseguirem enxergar o porquê da mudança. Então, elas têm que ter uma mudança comportamental. Então, é possível eliminar o desperdício, tá? Tudo o que gera custo extra. Isso aí é extremamente importante. Então, a gente tem que ajudar a empresa nesse caso, né? Quando a gente pensa no desperdício. E você aplicando, utilizando esses 5S dentro da sua vida, seja pessoal, seja profissional, essa eliminação do desperdício, né? Você pode usar esse programa, né? Essa ferramenta que a gente chama de 5S, tá? E aí, né, o que a gente chama, né, seria o 5S, senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de padronização e saúde e o senso de autodisciplina, né? Então, o primeiro senso, que é o primeiro senso é o senso da utilização. Então, o conceito desse primeiro senso é separar o útil do inútil, eliminando o que é desnecessário. Então, é uma forma de você pegar tudo aquilo que você, seja lá, né, na sua empresa, você vê o que está sendo realmente usado, o que não está sendo usado. Eu eliminar aquilo que eu não estou usando, aquilo que é desnecessário. Então, você tem um senso de utilização, de arrumação, de organização e de seleção. Porque no momento em que você separa o útil do inútil, você está também arrumando, organizando e selecionando também. Selecionando e separando o útil do inútil. Né? Isso aí é extremamente importante. O segundo senso é o senso de arrumação. E nesse senso de arrumação, né, o conceito desse senso de arrumação é identificar, é arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar facilmente. Então, isso é extremamente importante dentro das empresas, porque você tem que pensar que você tem que guardar, ou arrumar, ou identificar, não é só para você. Você tem que fazer isso para todas aquelas pessoas que estão trabalhando juntamente com você. Então, você separa, identifica tudo e arruma, porque é muito mais fácil a pessoa chegar e falar, olha, tal produto, tal papel, né, se encontra, tá lá na terceira prateleira, do lado direito, etc. Então, você ir arrumar de forma ordenada. Então, por isso que a gente fala que dentro do senso de arrumação, você tem que ter uma certa ordem, né? Um pouco mais sistemática. E aí, classificar todos os produtos ou serviços, etc., você ordena, você sistematiza, você classifica aquele produto, né? E, de certa forma, você mantém tudo limpo, né? Então, quando a gente trabalha, né, na área de alimentos e tudo, e a gente, às vezes, a gente aplica muito 5S dentro do setor de estoque, que a gente pede, né, o estoquista para organizar de acordo com o primeiro que vence, o primeiro que sai, isso facilita, e arrumar de forma ordenada. Então, que você tenha, ou você vai ordenar por ordem alfabética, ou você vai ordenar por ordem de classificação do alimento, ou você vai ordenar
né? Às vezes por cores, não sei, né? Desde que seja organizado, ordenado, classificado direitinho, para que qualquer pessoa localize aquele produto que você guardou, tá? E aí, nós temos aqui ainda, dentro do senso de arrumação, você identificar e arrumar tudo para que qualquer pessoa possa localizar, né, o que ela precisa e que a visualização também seja facilitada. Ela não pode guardar, organizar, arrumar um local em que a pessoa não visualize. A visualização também tem que ser facilitada, na forma de cores, letras, números, etc. Então, um lugar para cada coisa em seu lugar. Isso é essencial, né? Então, isso facilita, quando a gente fala esse senso de arrumação, você sempre pensar nisso. Você tem que ter um lugar para cada coisa e cada coisa tem que estar no seu lugar correto. O terceiro senso seria o senso da limpeza, né? Então, esse senso da limpeza, o conceito é manter o ambiente sempre limpo, eliminando causas da sujeira e aprender também a não sujar. Então, você tem que pensar o seguinte: o que está causando essa sujeira? E o que eu posso evitar para não sujar? Lógico que nem você não consegue 100% das vezes, né, não sujar. Mas se você eliminar causas da sujeira, você consegue também imaginar o seguinte: se algo está causando a sujeira, como que eu faço então para não sujar? Ou seja, eu eliminar causas, né? É o senso do zelo que a gente acaba tendo, tá? É outro senso, então, que a gente tem que pensar, né? E aí, a gente tem que pensar, dentro desse senso de limpeza também, cada pessoa deve saber a importância de estar em um ambiente limpo, dos benefícios desse ambiente limpo, tá? E o ambiente limpo, ele traz qualidade para o profissional, qualidade para os serviços e traz segurança também. Então, esse senso de limpeza não é simplesmente para manter limpo, pura e simplesmente. É você pensando nos benefícios que esse ambiente limpo vai trazer para as pessoas, né? E vai trazer também para o seu produto. O produto que você vai estar elaborando, finalizando, um produto, né, que vai te trazer qualidade, vai te trazer segurança. Então, isso seria um senso de limpeza. Tá? E o quarto senso é o senso de saúde, que a gente chamaria o senso de saúde e de higiene. É você manter um ambiente de trabalho sempre favorável à saúde e higiene, né? Então, ele vem de encontro aí também a questão do senso da limpeza, mas você pensar sempre num ambiente que seja favorável, um ambiente sadio, não só do ponto de vista da higiene, da higiênico-sanitário, mas um ambiente favorável à saúde emocional, à saúde física, mas emocional, saúde psicológica, né? Um local que você se sinta bem naquele local em que você está trabalhando, um local que não seja insalubre, né? Então, esse senso, a gente chamaria o senso também de asseio, ou de senso de integridade, que a gente poderia também classificar. E aí, quando a gente fala na palavra higiene, né, a gente já viu isso em outras disciplinas, mas você pensar que a higiene é você manter limpeza e ordem, né? Quem exige qualidade cuida também da aparência, tá? Então, você tem que pensar também na aparência do local de trabalho. Em um ambiente limpo, a segurança com certeza é maior. E aí a gente tem que pensar também na questão pessoal. Quem não cuida bem de si mesmo não pode fazer nem vender produtos ou serviços de qualidade. Então, quando a gente pensa, qualquer produto que você está envolvido, você tem que pensar que você tem que cuidar também da sua aparência, né? Da sua saúde, da sua higiene. Então, você cuidar bem de você mesmo,
Então, são questões que a gente sempre tem que estar em mente, né? Para você vender seu produto, para você ter um produto de qualidade, seu serviço de qualidade, você também tem que ter, né, uma exigência de qualidade por você mesmo, né? Então, isso é extremamente importante, tá? E aí, acho que eu pulei aqui, né? Aí vem o quinto e último senso, que é o senso da autodisciplina. Então, autodisciplina é você fazer dessas atitudes, ou seja, dessa metodologia, né, um hábito. Você transformar todas essas atitudes, né, dessa metodologia, dessa ferramenta do 5S, um hábito, transformando o 5S num modo de vida. Então, você ter todas essas características regendo aí a sua vida, tornando um hábito para a sua vida, né? E aí a gente tem, né, quando a gente fala assim, o viver o 5S, né, nessa figura aqui que a gente tem, né, provavelmente artista de circo aqui, o que nós temos, né? Ele perguntando, uau, como eles conseguem fazer isso? Usando a habilidade de cada um na ordem certa, limpando os movimentos arriscados. Padronização, o que é saudável e com autodisciplina, cada um cuida de sua parte. Né? Então, eles usaram, né? Senso de utilização, de ordem, de limpeza, de saúde, de autodisciplina. Então, tudo muito bem pensado, muito bem planejado, para que nada aconteça de forma errada, né? Cada um use de sua habilidade, ordenando movimentos certos, padronização, autodisciplina. Isso é extremamente importante quando a gente pensa no 5S, né? E aí, dentro desse senso de autodisciplina que a gente estava comentando, né, é muito importante cumprir os procedimentos operacionais e os padrões éticos da instituição, sempre buscando a melhoria. Então, a gente tem que pensar a disciplina em relação ao que é exigido, em relação às operações, em relação aos padrões éticos da instituição. E a autodisciplina ela vai requerer a consciência e um constante aperfeiçoamento de todos no ambiente de trabalho. Então, todas as pessoas envolvidas, eles têm que estar sempre pensando, né, sempre conscientes desse aperfeiçoamento, que esse aperfeiçoamento é extremamente importante. Então, a consciência da qualidade é essencial. Você sempre pensar, se conscientizar da importância dessa qualidade, né? E aí, os princípios aplicados pelo método 5S. Então, o que a gente tem? Se você não sabe, não faz, é como se você não soubesse. Então, a gente sempre pensa assim, eu conheço o 5S. Você conhece? Você faz? Não. Então, se você sabe, você não faz, é como se você não soubesse, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Outra questão seria, né, que a gente fala, ordenar é identificar. Você ordena, você identifica, você consegue, como diz, colocar nomes ali, né? Os 3 primeiros S's, ou seja, as 3 primeiras fases, são a base para o sucesso da implantação do programa, tá? Então, isso aí é extremamente importante você lembrar, né, desses primeiros censos, os 3 censos, né, que seria censo de utilização, o censo de arrumação, que seria o segundo censo, né? E o terceiro censo, que seria o censo de limpeza. São extremamente importantes a gente lembrar que esses 3 primeiros são a base para o sucesso da implantação do programa, tá? E outra questão, né? O ambiente mais limpo não é o que mais se limpa, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, o ambiente está muito limpo porque eles limpam 3 vezes por dia. Não é o ideal. O ambiente mais limpo não é o que mais se limpa, sim o que menos se suja. E você tem que pensar também na questão do retrabalho, que muitas vezes as pessoas têm essa mania. Eu já tive um funcionário, né, na verdade eu tenho, né, um jardineiro, que às vezes ele faz uma coisa e fala assim, olha, não faz assim, porque se você fizer assim, você vai... até vou dar um exemplo, né? Ele, às vezes, chega na minha casa aqui, primeiro ele varre a grama,
com rastelo. Depois ele vai lá, ele varre a grama, recolhe aquele lixo, coloca no saco de lixo. Aí, depois que ele varre, ele vai catar os matos em volta do quintal, ele vai cortar, podar uma planta. Aí eu já falei com ele, Rodrigo, é melhor você podar primeiro as plantas, catar os matos, aí depois você vai passando o rastelo, vai juntar todo o lixo, vai jogar dentro do saco de lixo, porque senão você vai fazer esse trabalho de rastelar 2 vezes. Ah, mas não tem problema não, eu faço. A questão não é essa, a questão é que você está desperdiçando tempo, e desperdiçando tempo você está desperdiçando dinheiro, meu dinheiro, né? Então, ele não conseguia entender isso. Então, quando a gente fala né, nessa questão do ambiente mais limpo, não é o que mais se limpa, é o que menos se suja, é exatamente isso. É uma forma de você organizar para que você não tenha retrabalho, né? E outra questão, que a organização do pessoal vai refletir a organização do próprio ambiente. Tá? E muito importante, quando a gente fala em organização do pessoal, pensar todo o trabalho deve ser feito em equipe, tá? E quando você tem uma equipe, cada um com sua função, as coisas funcionam melhor. E outra questão, né, que a gente fala, a tolerância é uma ferramenta de trabalho, desde que ela é usada na medida certa. Então, quando a gente fala de trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, a gente também tem que pensar na questão da tolerância. É uma ferramenta extremamente essencial, desde que você use corretamente, né? E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão, finalizando aí a questão dos nossos 5S, é pensar sempre o seguinte, é fazer o que tem que ser feito, da maneira como deve ser feita, mesmo que ninguém veja. Significa que existe disciplina. Então, você pensar nisso, né? Você fazer aquilo que precisa ser feito, como que você vai fazer, a maneira como deve ser feito. Só que às vezes ninguém pode ver. Ninguém vai ver o que você fez. A pessoa vai ver o resultado final. Mas isso significa que existe disciplina, tá? Então é isso que se resume esse 5S, tá? E aí nós depois entramos aí com uma nova ferramenta, que é o ciclo PDCA. Na verdade, o PDCA significa, né, a sigla PDCA é Plan, Do, Check, Act. Então, é uma sigla, né, que a gente vai trabalhar, que é uma sigla bastante conhecida dentro das ferramentas da qualidade aí, que a gente vai trabalhar um pouquinho com essa ferramenta, explicando um pouquinho para vocês. Então, a primeira fase, né, do PDCA é o P, que é Plan, ou planejamento, né? E aí, nessa fase, devem ser definidas as metas e os métodos para alcançá-las, tá? Então, a primeira coisa, você vai planejar, definir quais são os métodos, quais são as metas e quais são os métodos que eu vou usar para alcançar essas metas. E os métodos, eles são constituídos de orientações técnicas e procedimentos. Então, esses métodos a gente vai buscar quais são as orientações técnicas, quais são os procedimentos para poder fazer determinado tipo de ação. O segunda fase, né, seria a fase D, do do, que é fazer, né, ou executar. Então, no momento em que eu planejo, a partir do momento em que eu planejo, eu vou fazer, eu vou executar o que foi planejado. Então, antes devem ser providos o quê? Treinamento, educação ao pessoal que vai executar. Eu tenho que treinar esse pessoal. Para aquela pessoa que vai fazer o que foi planejado, eu tenho que dar um treinamento, né? Isso aí é essencial. A fase de execução, quem vai fazer, eu vou treinar. E nessa fase eu vou coletar dados para a fase C, tá? Então vocês vão entender no próximo slide aqui, que é exatamente na fase de execução que eu vou coletar dados para a fase C, que é a fase do check, de verificar. É quando ocorre a comparação das metas definidas no P com os dados coletados na fase D. Ou seja, nesse momento, nessa fase de você checar ou verificar,
você vai ser exatamente nessa fase que você vai comparar, né, as metas que você definiu lá no planejamento com os dados que você coletou na fase de execução. Então, aqui que eu vou verificar. Será que as metas foram, né? Como é que foram feitas essas metas em função, né, daquilo que eu coletei na fase de execução? Então, eu tenho que pensar nessa questão, tá? E a fase A, ou ACT, é agir corretivamente. Então, é a fase que eu vou agir. Então, por isso que a gente fala planejar, fazer, checar e agir. Então, quando a gente fala agir, é o agir de forma a corrigir, tá? Caso tudo ocorra como planejado, você mantém o planejamento. Você só normaliza ou padroniza as operações, né? Se o processo já estiver sob controle, a cada volta ele vai melhorar. Isso a gente sabe disso. Se não estiver, né, você vai ter que tomar uma atitude de correção, tá? Então, quando eu não atinjo o planejado, eu tenho que analisar o motivo para eu descobrir a causa fundamental e propor um plano de ação para corrigir esses problemas. Então, se eu percebo nessa fase, né, se eu percebi na fase C, de checagem, que eu não atingi o planejado, eu tenho que primeiro pensar qual foi o motivo, né? E eu descobri a causa que causa, né, a causa do problema. E eu vou propor um plano para eu corrigir esses problemas. Então, isso é uma coisa extremamente benéfica, né? E isso é uma forma de organização. É uma forma que a gente tem, uma ferramenta da qualidade. Você planeja, você faz, você checa, e a partir do momento que você checa, você verifica qual ação que você vai tomar. Você vai melhorando, você vai padronizar, ou teve algum erro que você precisa voltar no planejamento, voltar e procurar saber qual a causa e estabelecer um plano de ação. Tá? E a melhoria desse processo ela só é alcançada se a ação para correção for tomada com base na causa fundamental. É extremamente importante você descobrir essa causa fundamental, tá? E aí, então, quando a gente fala, né, nesse ciclo PDCA, a gente fala o PDCA deve ser girado sistematicamente, ele não para, né? Quando a gente fala no ciclo PDCA, ele é um círculo mesmo. Ele girado sistematicamente de forma que a cada volta haja uma correção das falhas. Sempre ocorrem falhas, gente. Às vezes você quer só melhorar, né? Então, isso aí é planejar, fazer, checar e agir. Acabou a ação, começa tudo de novo. Planejar, fazer, checar e agir. Tá? Girando continuamente, você vai ter melhorias no processo. Então, esse processo em que há pequenas melhorias em cada volta é conhecido pelos japoneses como Kaizen, né? Pequenas melhorias a cada volta. Então, à medida que você vai planejando, fazendo, checando e agindo, aí você vai e volta no planejamento, às vezes, para você melhorar um pouquinho, né? Aí você vai, faz de novo, checa de novo, e a cada volta, né? Você tem melhorias, e aí você, né? O que a gente conhece como Kaizen, tá? Então, tanto que em japonês, Kai é mudar, e Zen, melhor. Então, é uma melhoria contínua. O Kaizen é como se fosse uma melhoria contínua. Todas as pessoas, todos os dias, em todas as áreas. Você sempre melhorar. Então, a gente fala melhorar o quê? As pessoas, né? Os atores, vamos dizer assim, todos os dias. Em todas as áreas. Ou seja, você pode aplicar isso em qualquer área, né? Então, né, quando a gente pensa, né, nessa questão do PDCA, né, você planejou, você agiu, você checou, verificou e você tem uma ação
sempre uma ação que a gente entende como uma ação de melhoria, tá? E aí, gente, quando a gente pensa na questão da produção de alimentos, como a gente está falando dentro da nossa disciplina, né, que é gestão da qualidade na produção de alimentos, de bebidas e de refeições, o 5S, o PDCA, de que forma que vocês acham, né? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. De que forma eu posso utilizar o PDCA? De que forma eu posso usar o 5S? De que forma essas duas ferramentas podem me auxiliar na produção de alimentos, pensando nessas duas ferramentas da qualidade, como que eu posso melhorar, né, atingir um patamar de qualidade na produção de alimentos, pensando na utilização do 5S do PDCA, tá? Então, são ferramentas extremamente importantes, ferramentas da qualidade extremamente importantes, que elas têm uma ação, uma finalidade, um objetivo extremamente importante quando a gente pensa em produção de alimentos, ok? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, e eu já coloco para vocês, né, que essa, né, é uma aula relativamente rápida, mas inclusive eu sei que vocês chegaram a pedir em outros momentos, né, que a gente tivesse pelo menos uma gravação de aula que pudesse ser um pouco mais dinâmico para poder vocês, né, ficarem um pouco mais atentos, né? Nós não marcamos por enquanto nenhuma aula síncrona com vocês, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês também, dentro da disciplina, né, do Moodle, no link da nossa disciplina, alguns artigos relacionados a essas ferramentas da qualidade. E eu também, né, fico à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, tanto eu quanto a professora Gislaine podemos esclarecer as dúvidas que surgirem, tá? Então, no mais é isso. Eu espero que dê tudo certo para vocês aí, e a gente vai se falando, né, ao longo desse mês de março, dentro da nossa disciplina, tá? Um abraço a todos e até a próxima.